criação do universo, o único criador não poderia criar nada que não fosse perfeito. Assim, todo o universo foi criado com a dualidade. Não havendo como algo ser exterminado, tudo tem início, meio e fim, mas dentro do infinito, sendo criada a individualidade de cada todo. Vibração negativa dominante. Para obterem melhor proveito, fizeram guerra entre grupos, povos e etnias, que submetessem seus caprichos e determinações por suas lideranças. Com isso, as animosidades aumentavam constantemente, até o momento em que hoje nos encontramos. Desse tempo até o momento atual, onde não conseguiram a tranquilidade necessária do equilíbrio equalitário. Dessa mesma forma, no plano espiritual, tornou-se disputa constante entre tribos, povos e etnias, cada um com seus líderes, determinações e crenças, tendo como única união aquele que se fez líder por disputa, aquele que procura liderá-los pela força e pelo medo, trazendo a radicalização e uma consequência desastrosa. Capítulo 5, apresentação. Motivo este que estou novamente me apresentando, como vivo e vejo. Para todos aqueles que assim quiserem conhecer a verdade sobre quem sou e qual minha função e responsabilidade dada pelo único Criador junto aos seres humanos habitantes desse planeta. A posição que nos cabe é árdua, porém temos plena convicção da nossa capacidade de sabedoria e luz. Que a luta é feroz, porém dentro das leis cósmicas que o Criador aferiu. Minha posição junto ao universo terrestre é procurar que os seres humanos se libertem dessa enganação e possam refletir livremente, voltando somente ao equilíbrio para utilizar novamente a decisão do seu livre-arbítrio. Esse momento que estamos vivendo nesta quarta dimensão e próximo de uma grande mudança, tudo está se radicalizando e, por consequência, levará à quase total destruição dos seres vivos. Este é o momento do conhecimento e da esperança para que possam superar o entendimento da dualidade do universo. Motivo este que as coisas que ficam no abstrato da inconsciência deverão vir à tona. Verdade e mentira. Para que possam decidir e definir os pontos de equilíbrio para que salvem a continuidade dos seres vivos do planeta. Motivo este da minha atuação junto àqueles que ainda têm vontade e esperança, de forma a ajudá-los na sua recuperação, cumprindo assim minhas obrigações com a luz e o divino, dando chance e oportunidade para aqueles que assim o quiserem. Eu sou aquele que se tornou responsável para trazer os seres ao equilíbrio da vibração opositora, anulando a vontade empírica constante dentro de cada elemento, criada pelo opositor. Como o objeto, como o universo todo é dual, a oposição também o é. E minha obrigação... Atenção. Este é o momento de vocês interpretarem. Lê só essa frase que você leu até agora, esse pedacinho. Como o universo todo é dual, a oposição também o é. A oposição também o é. Em cima daqui que você vai dar sequência para vocês registrarem. Minha obrigação é fazer parte de um desses lados da oposição, para que não descambe totalmente nos fins dos tempos para a mudança das dimensões. A dualidade na oposição, um estará contrário ao outro para que possa haver o equilíbrio. Esta é minha função e obrigação junto dos seres vivos que cumpro junto a este planeta como guardião do equilíbrio. Em razão dos seres humanos agirem sem distinção do que é sua vontade, agindo por comando negativo do líder dominante, sem percepção do fato, acreditando que toda vontade é sua própria, a execução desse trabalho consiste em dar aos seres a condição de discernir dentro da dualidade o que é sua vontade e o que é determinação do opositor. Sei que essas informações trarão decepções em razão da formatação ter sido criada propositalmente sobre meu ser, desvirtuando a realidade para deturpar os objetivos daqueles que desejam dominá-los. Porém, essa dualidade também tem o otimismo da busca da verdade. Por muito tempo, os religiosos deste planeta conduziram nas mentes de seus seguidores que eu era o maior opositor de todos e me repudiavam, me davam nomes fictícios como se estivessem criando
uma condição verdadeira que por mim nunca existiu. Com isso, criaram mitos e imagens, afastando-os da verdade e daqueles que representavam a luz dentro da negatividade. Capítulo 6, Obediência e Atitudes. Em razão dessa grande sequência da humanidade, seu crescimento, dando condições de ensinamento, e mesmo a sequência foi se ampliando geograficamente, os objetivos da grande maioria dos seres, diminuindo proporcionalmente aqueles que conseguiam se livrar dos objetivos negativos. Contudo, em razão da evolução quantitativa, essa dimensão está chegando em sua transição da forma mais obscura, sob o domínio da negatividade que foi aumentada em sua dimensão conforme a quantidade de energias doadas para esse fim. Com isso, faz-se a oposição do equilíbrio através da imposição, com consequências de dor no espírito e na matéria, onde o ciclo de evolução do planeta no universo procura restaurar o equilíbrio por intermédio e sob a responsabilidade dos anjos e arcanjos. Vou voltar a foto. Esclarecimento do momento. Em razão do momento que atravessamos, faz-se necessário o conhecimento para que no íntimo dos seres vivos possa ser incutida a verdade, afastando definitivamente o medo, a vaidade e a ganância, para que possam procurar o equilíbrio maior em suas mentes, para que com isso neutralizem a dominação, podendo trazer consequências maiores nas decisões e atitudes, conhecimento e justiça no entendimento, trazendo maior responsabilidade nas decisões. Fui e sou chamado pela maioria de Lúcifer, o demônio das trevas. Porém, só o que nos cabe é lutar para conseguir equilibrar os seres, afastando a vibração contrária do caminho da luz, fazendo parte dos anjos e arcanjos responsáveis nas ações deste planeta Terra. Minha luta está dentro da negatividade e da dualidade, para me opor contra o lado radical do mesmo. Estou do outro lado, dentro da mesma negatividade, me opondo à radicalização, onde trabalhamos para que possa haver volta ao equilíbrio e deixar a decisão livre dentro da verdade. Capítulo 8, Conhecimento da dualidade. Se a dualidade é composta de um todo, que é a verdade, toda inexistência com seu conhecimento dentro da mentira, o que faz gerar energia positiva e negativa, trazendo por consequência a vida na matéria. Dessa mesma forma que a vibração positiva é construída por segmentação adaptada umas às outras, forma um todo e uma corrente positiva. A vibração negativa é construída por segmentação adaptada pela mentira, formando o todo da corrente negativa. Com a fusão das duas correntes, gera-se a construção da vida. Ao receber essa graça do viver, é onde recebe automaticamente a condição de poder fazer a criação da luz para a evolução. Cabe a cada um dos seres, neste final de transição da dimensão, com praticamente todo o planeta habitado, as decisões da escolha de seus caminhos, ou permanecer onde estão, regredir ou evoluir buscando a luz eterna. Capítulo 9, Responsabilidade. Esta é a parte de vocês. A minha estarei cumprindo as ordens conforme me foi determinado. Uma vez feito o esclarecimento, a escolha é de cada um. Porém, continuarei fazendo minha parte e obrigação com todos aqueles que quiserem ter chance para voltar ao equilíbrio. Entendam como tudo é dual do seu lado, da vontade também o é. Parte é sua e parte não. Capítulo 10, Identificação da vontade. A vontade da busca da luz se dá por intermédio de um desejo de conhecimento, justiça, luz e paz. Porém, a outra vontade que sentimos é determinante em cima do prazer, inveja, ganância, soberba e da conquista sem esforço. O esclarecimento tornará a responsabilidade de raciocínio e de escolha, que é a mesma falta do começo. Me despeço deixando mais uma obrigação com aqueles que buscaram essas informações presentes. Bravo. Foto dele? Ah, você quer que deixe a foto, tio? Não, pode deixar. Pode deixar a foto? Vou deixar lá da frente. Aquele que está entre as colunas. Aham. Bom, gente, eu sei que isso é um choque, e não um choque para um nem para todo, é para todo mundo.
E um choque maior vai ser para os dois que estão lá no fundo lá. Por que o choque maior de vocês lá no fundo? E se vocês quiserem falar, vocês vão poder falar tudo que vocês quiserem. É o seguinte. Passou a imagem aí, você colocou a imagem do olho, tudo bem aí? Como passou? Só o quê? Vocês viram lá, não viram? Sim. Não, lá do fundo lá. Sim. Uhum. Sim. A representação de vocês daquela imagem sempre foi de uma informação que quem de uma entidade, de uma coisa que representa, não é isso? Sim. Muito bem. Aquela representatividade é dele. Onde está o equilíbrio? É o que ele teve como responsabilidade do Criador, que deu para ele poder descer na negatividade e fazer o equilíbrio de dentro da negatividade, aquele negócio que nós dividimos em dois. Que tem a luz dentro do negativo. Você estava já. A dualidade. Para não haver, senão não há retorno. Ao equilíbrio. Agora não, vocês vão falar só vocês agora. Vocês vão perguntar tudo que vocês quiserem. Só quero saber que horas são mesmo. 10. 10 horas. 10 sim. Então eu pergunto para vocês. Eu não sei se eu decepcionei vocês. Também não me interessa, porque não fui eu. É bom isso. Eu só queria dizer para vocês o seguinte. Esse livro, que não é livro ainda, essas palavras, essa forma de falar, eu nunca imaginei na minha vida, nunca imaginei que eu poderia, sei lá, não tem nome para isso aí, não é participar, não é... Hã? Ser um Expressar. instrumento, né? Sei lá, mas não é ser Materializar instrumento, eu também. não sei te explicar, porque é totalmente diferente a forma que cria. Olha, eu sei o que é psicografia, eu sei, já fiz, conheço, sinto, sei como é que faz, sei como é que eu entro em contato com as entidades, sei como vai buscar, sei como vai buscar, eu sei como fazer magia, eu sei como fazer casamento, sei como descasar, eu sei como fazer tudo o que eu quiser na minha vida, até hoje. Conheço todos os trabalhos com sangue, trabalhos do outro, conheço não porque estudei, porque me deram, me proporcionaram. Mas essa coisa foi a primeira vez na vida que eu não consigo explicar para vocês. Eu não sei o nome disso, como é que faz, como é que não faz, como é que fez, como é que não fez. E para me ajudar, eu pedi auxílio, e eles ajudaram, puseram a Leila no mesmo sentido que a Leila, só que ela também não sabe explicar. Então fico eu e ela, antes era só um que não sabia explicar, ela ficou com 2. E para sair isso, não tem raciocínio meu, não tem palavras minhas. Dá para entender isso, não? É difícil de entender, não é? Não. Não, vocês podem entender. Não, dá para entender. Mas se põe no meu lugar. Como é que você pode fazer algo que você não sabe? Como é que você pode escrever palavras que você não sabe? Como é que você primeiro escreve uma página inteira para depois você ver o que é que você está escrevendo? Eu entendo o que É você está psicografia. falando. Só. Não é, estou explicando, não é. É outro mundo. É uma outra coisa. Psicografia eu conheço, sei, faço qualquer Você foi coisa. para outra dimensão? É outra dimensão direta para cá. Uma Então, conexão, né? não vai sei, saber. porque conexão é nome que nós damos para o nosso planeta aqui. Isso aqui eu não sei como chama. Vamos inventar um nome, então. Só Não, nós podemos até batizar, mas estou te falando É, batizar. é para poder conversar. É. Por que eu falo para vocês que é difícil daquilo que você entende, mas não consegue, como foi que o meu amigo Tiago falou, se expressar para poder explicar. Isso aqui é 10 vezes pior ainda.
Por quê? Porque eu não pensei em fazer, não imaginei que ia fazer, não calculei que ia... Nada. A coisa é assim. Vem. Não é que vem, determina. É diferente. Você não você participa de uma obediência de uma construção. Ponto final. Mas no fundo você sabe por quê. Você não quer falar, mas sabe. Não Você é que sabe. eu quero falar, Não, você doutor sabe. Homero. É que a mesma responsabilidade que eu tenho, que deram para mim, vocês estão recebendo hoje. Buscar essa resposta. Vocês só chegaram aqui, eu fui praticamente para vocês um instrumento da construção dele. Vocês são tudo tabajara aí, como eu sou Homero, como eu sou doutora, tudo a mesma coisa. Se vocês quiserem dar sequência da vida, do conhecimento, vocês podem dar individualmente, separado. Se quiser juntar todo mundo, pode. Cabe a cada um a decisão do livre-arbítrio daquilo que ele falou. Ele está trazendo toda essa informação a partir de hoje vocês podem ser livres se quiserem. Se assim vocês determinarem, para vocês próprios. E livre, vocês não vão ter mais aquela influência da verdade mentirosa que vai dar o docinho na boca de vocês. Que é isso que tinham tirado da minha boca, que eu não entendia, não conhecia, não sabia como fazer. Então, é um mundo, mas vocês vão estar lá na frente. Vocês vão saber lá o que vai acontecer agora, você está sabendo antes, você sabe antes. Que você vai viver em como se fosse, como fala com o pé em dois lugares lá? Pecar, pelar. Sei lá, vai viver Duas assim. canoas. Mas vocês têm que ter consciência daquilo que vocês podem fazer. Então todos vocês estão recebendo, como se fosse na nossa terra aqui, um diploma. Se formaram numa determinada matéria e vocês podem ser professores, podem atuar, como pode jogar o diploma fora, como pode deixar como está, como pode não ter tomado providência de nada. Isso tudo vai depender da consciência de cada um. Quando vocês saírem daqui, vocês estão livres para raciocinar e decidir aquilo que vocês querem. Nossa, eu entendi o que o senhor está falando. Agora vocês vão fazer as perguntas que vocês quiserem. E se vocês pegarem, eu estou dormindo. Acho que eu entendi o que o senhor está falando, porque a partir do momento que eu li esses livros que o senhor me mandou, o senhor acredita que tiveram pessoas que vieram na minha cabeça no momento em que eu li o livro? Vai mudar tudo, filho. Na sua cabeça, vai mudar tudo. É assim, é assim. Sim. Eu viajo o tempo todo com coisas absurdas, coisas que eu nem lembro. Eu falo para Leila, mas cada coisa, e tem tudo ligação com a gente, que nós deixamos lá para trás, tivemos coisas. Hoje me veio na cabeça até porque eu não enxergo. Qual doença, tudo, vem tudo. Você vai ser uma pessoa que vai ter tudo. Mas Entendi. isso, seu Tabajara, Como? Mas a gente vai viver vai conflitos deixar a com gente isso. mais cético, Não, mais marcado. forte, mais... Não. Não tá Isso marcado vai de deixar você marcado. livre. Você está me entendendo? Sem interferência, na Vai verdade. fazer isso aqui. Com Fiz com esse consciência curso, da verdade. Deixar de ser alienado, É na como se verdade. tivesse tirado um óculos que estava cegando. Exatamente. Como se tivessem tirado. Não falam para as pessoas que todo mundo, quando nasce, tem uma venda nos olhos? Isso aqui é tirar a venda dos olhos de vocês. E você tira se quiser. E ajudamos quem quer também. E o que o senhor falou Tudo aí, vai depender de vocês. isso, o que o senhor falou aí, de ser professor, não ser professor, teu diploma, não importa, o que o senhor falou aí. Então, eu virei para Adriana, ela está aqui, eu virei para ela e falei, Adriana, nós vamos ter uma reunião um pouquinho mais para frente, com umas pessoas, essa, que eu não conhecia e conheci, mandaram mensagem para mim no Zap com a foto do livro, já comprei, tô lendo, o outro já comprei, tô lendo. Eu falei, então depois que todo mundo ler, nós vamos conversar. A mesma coisa que eu fiz, vocês podem fazer. Mas pois é. E não precisa o nem senhor fazer tá- com livro também, tá você tem que fazer com mandando uma- capacidade, com conhecimento. Eu Sim. fiz com livro porque não tinha outra coisa, porque eu Eu sei, participei disso aí. Você está entendendo, Tem a doutora? coisa fluiu. Então, eu entendi. Deram o nome para ele de Lúcifer. Ele teve- Não, esse é o nome dele. Ele O que deram o nome para ele
é de demônio. É, como se ele fosse o ruim. Como se ele fosse um demônio. Espiritual também. Então, mas ele teve que ficar na negatividade para encontrar o Ilharudo. Não, ele veio Pra fazer pra- com que... porque aonde é que precisa de socorro? Quem está na luz ou quem está no. Na escuridão. Quem está na Escuridão. desequilibrado? Quem está desequilibrado. Então, ele é um sacrificado dos anjos de Deus lá para atuar em cima do sacrifício. Ele é um sacrificado Poucos enxergam isso. para poder. Não, ninguém sabe. É, o que sabe que ele é o... Ele é o demônio maior. Não enxergam ele. E ele não é demônio, ele não faz essa parte. Ele Só é só que tá rotulado. mostrando agora. Exatamente. Não, E é esse esclarecimento que ele está dando agora, para quem quiser, que ele está aí ajudando e pode continuar ajudando, porque está nos finais dos tempos e ninguém, como Deus disse, ninguém será julgado sem o seu conhecimento. Obrigada. Sensacional. Por favor, eu quero perguntas e respostas Quando e discussão havia- entre vocês até meio-dia. Dá vontade de Quando correr, havia não sei se é correr. as sessões de Umbanda, Sabe né? que é engraçado? Dizia-se que o Exu era a parte da matéria que vinha ajudar Tava pensando o nisso equilíbrio. agora. Então é isso, né? Claro, também é. Eu pensei... Exu não é nada mais, Se for nada levar menos. para O que isso. quer O dizer? Exu não é Não tem nada muito mais, conhecimento? nada menos Tá, do nosso que guardião. uma vibração de uma linhagem Que todo mundo condena, Trabalha todo na mundo matéria. fala. que trabalha na matéria. E na verdade, Que pertence tá à pra matéria. ajudar. Qual foi seu entendimento que você ia falar, Paulinho? É que a representatividade dela não é bonita, né, seu tal? É por isso, né? Não, é porque inventam. Ah, então, não. É o eu falo rótulo assim, o que que a gente põe. vê não é o É bonito, imagem, né? lógico, o pessoal inventa, Ah. imagina, não sei o que. Tá. É, inventa Agora, o feio pra dizer que é o errado e o bonito pra dizer por exemplo, que é o você quer ver uma certo. coisa? É o roto falando do rasgado. Ah. Olha, eu vou Você devia falar compartilhar uma experiência. O que ele De concluiu vida. aqui, ó. Que ele tá De tentando vida. falar na cabeça pra Viu, cima. viu, pessoal? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive ontem. Ontem eu tava conversando com o seu Tabajara. Ixi. É. Assim, eu liguei e tal, pra dar umas informações pra ele e tal, e ele me passou uma outra informação. E a gente conversando e tal, e ele falou assim pra mim, falou, ó, desliga aí que tem um cara, não foi isso aí? É. 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 Que quer falar com você e tal. Aí eu insisti e falei. Então, é assim, ó, a Eu gente continuei pensa. insistindo. Ó, continua insistindo. Desliga aí. Vai, desliga que tem uma informação e tal. Ó, a minha cabeça, ela tinha uma informação que era assim, ó. Na hora me veio, ó, será que é um. Tanto é que eu perguntei, ele falou, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, tô legal, tô bem. Né? Mas aí vê só, aí eu pensei, será que é uma coisa ruim? Ó, olha só como é que é a nossa cabeça, é uma coisa ruim, é um negócio, é um diabo, sabe? Autossabotagem. Enfim, foi o que eu fiz. Então eu fui pro quarto da minha filha, paguei a luz, fechei, segurei a mão e fiz, que é uma representação pra gente se alinhar, né? Enfim, foi o que eu fiz. A minha cabeça eu tava pensando algo de umbanda, era assim. A minha cabeça era essa. Me veio tudo contrário. Tudo ao contrário. Eu até digo o seguinte, que ao ver essa imagem, eu não vou dizer que foi tudo, mas porque veio na minha cabeça, eu falei assim, não tem nada a ver com umbanda, é justamente em cima daquilo que a gente sabe e que a gente tinha visto ali naquela figura da representação, que é da maçonaria. Bom, aí eu não queria falar, Ah, mas para o pessoal saber. é. Agora, como eles são maçons, os dois lá, e eu também, e eu não escondo, porque só que tem muito de regras e leis, e eles estão entendendo aquilo que eu falei também. Eu até gostaria de ter trazido mais maçons aqui hoje, para poder, porque eu sabia que tinha esse negócio aí que choca ou não choca, o Ronaldo? Ronaldo não. Adriano. Adriano e o Thiago. Sinceramente, É. não. É, pra mim Não, também não. não. É, pra Eu mim vou te também explicar não. por quê. Eu Fluiu. gostaria de ouvir vocês falar, porque Primeiro- a representatividade do olho lá O olho que tudo vê. é o olho que tudo vê, que todo mundo conhece, que está na nota do dólar, aquele negócio todo. Tem uma verdade dentro da maçonaria, porque é criação lá de dentro da maçonaria que representa essas coisas. Tanto é que dentro dos nossos coisas todas tem ele lá. Ele tem uma representatividade. Qual a representatividade que nos informa? Tiago.
Como assim? O olho que tudo vê para nós lá. O que ele significa? Vai Ah, funcionar igual? não, ele significa que existe uma energia maior, que é chamado de grande arquiteto do universo, Isso. e que essa energia é unipresente e onipotente. Então ela está em tudo e no todo e enxerga tudo e o todo. E aí tem um monte de desdobramentos filosóficos Isso. por trás disso. Basicamente é isso. Pode ser a busca De do repente, se conhecimento. você vem aqui Não, mas- conosco e você vê que ele Mas é a representatividade desse que está falando não, com mas você lá. pra mim isso não é novo. Não, mas tudo bem. Pra mim isso não é novo. Pra mim, quando eu peguei a primeira vez, eu tomei um susto. Não, Eu tomei. você já tinha falado isso lá atrás. Mas se eu falei bêbado. Não falei. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. E eu vou te falar que você não tomei um falou. susto. E eu vou te falar que você não falou e você vai lembrar. Você lembra, há muitos anos atrás, ou uns 4, 5 anos atrás, quando você, eu não sei pra quem você ofereceu isso, mas pra mim você ofereceu um livro Sim. impresso. Sim. Já tava lá, É? já tava lá. Não sabia. Não escrito de forma cabal. Entendi. Mas é o entendimento da coisa. O entendimento da coisa já tá lá. Mas o que eu quero falar assim, uma linha de raciocínio. Número 1, o universo é um negócio tão perfeito que a sintonia vai se ajustando para o seu próprio entendimento ao passar dos momentos. Esse é o primeiro ponto. A perfeição do universo é tão grande que a luz ela é oriunda do entendimento. O todo ele é conectado em duas energias. O livro 1, que foi o que a gente leu, era uma energia que a gente chama de positiva. Ou se vocês quiserem chamar do bem, ou sei lá o que. O livro 2 é o oposto da energia, trazendo não o equilíbrio, mas é a outra ponta conhecimento da do outro lado. dualidade. Exatamente. A radicalização. Como analogia, a temperatura, ela tem uma temperatura que a gente chama positiva, que é o calor, e uma temperatura negativa que a gente chama de frio. Não existe o calor e o frio. O que existe é distorções, Exato. extremos de temperatura, que a gente chama de calor e frio. Isso é o que mais, radicalização das coisas. é o que mais me representa a dualidade. É isso mesmo. Sabendo que todos aqui ganharam conhecimento de algo chamado positivo, que foi o livro 1, e como funciona o aprisionamento, ou negativo, ou qualquer nome que a gente queira chamar, você passa por um estágio maior que é o conhecimento do funcionamento básico de tudo. Ficou fácil por que vocês estão aqui hoje? Então, E precisou tomar essa estrada? Pra mim tá tudo muito fácil. Isso aí, quando você coloca do olho do tudo ver, não é nada de surpresa. Por quê? Porque é o equilíbrio entre a emoção e a razão. É o equilíbrio entre o que a gente chama de positivo e negativo. E ficou claro o que ele representa. Pra mim, acho que tá claro. Não, o que O ele equilíbrio. escreveu aí. Sim, Ficou claro? sim. Agora, mais uma perguntinha só para todo mundo poder falar. Mais uma perguntinha só. Já tinha passado alguma vez na cabeça de vocês alguma coisa assim? Já. Desse livro aqui? Eu tenho um sentimento muito Olha- perto do Paulo com uma única frase que ele soltou aqui. E eu acho que ele nem percebeu que ele soltou a frase. O alívio é de você ter a condição de decidir por você mesmo sem as interferências. Então, Porque deixa eu contar- esse era o grande jogo. O que é meu e o que não é meu. Então deixa eu falar agora para você. Eu não sei como é que o Paulo se apresentou para vocês. Não se apresentou. Ele não chegaram depois? E por que foi o único que não se apresentou? Porque ele estava esperando esse momento Porque agora. ele estava pra se esperando o apresentar. momento para se apresentar agora. Então se apresenta, Paulo. Te ajudei, Paulo. Te ajudei. Olá, me chamo Marcos Paulo.
que eu tô fazendo aqui? Agora eu sei. Tá coreano, é um intruso. Brincadeira. Acho que só isso, né? E ele é o Babalaô, ele tem um terreiro na Lapa. E nós nos tornamos amigos há pouco tempo dos momentos que nós temos vivido. E eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui também, ele, a esposa dele e as pessoas que estão formando, que eles estão conseguindo montar uma união mais forte do que eles já eram. E se você perguntar para ele assim, o que nós conversamos aqui, ele vai dizer para vocês outra loucura dessas que nós estamos conversando agora. Porque nós conversamos sobre uma série de coisas espirituais que ele participa, que ele presencia, que ele tem uma série de coisas da vida dele também. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, preste atenção, cada um na sua. Ninguém precisa sair da sua para cair dentro da verdade. Agora mesmo que nunca. Entendeu? Por que eu falei, coloque as profissões de vocês. Porque independe, a verdade é una. Não tem como vocês decidirem a verdade em cima de mentira, porque não tem como. Ela não pode, ela nunca vai sair de uma mentira. A mentira pode sair de um conhecimento de uma verdade, porque ela pode fazer oposição. Que é o que... Eu chamo até, fiquei amigo do cara lá, viu? Do Majestade lá, se vocês quiserem saber. Tá. Me tornei um amigo dele porque... Que horas são dele? 10h25. Por quê? Oh, 10h20. Eu vou Não, dizer no para meio você 25, por que eu me tornei amigo. 6h25. Eu vou dizer para você por que eu me tornei amigo dele. Me tornei amigo não. Que eu sempre fui, não sabia também. Mas ele falou, olha, você morre pela boca que nem peixe, mas você é curioso demais. Então eu vou levar você para você ver quem você foi e que você fez. Então você engula você mesmo. Nós matamos isso na primeira reunião, hein, seu Tabajara? Mandou eu me engolir. Mandou eu me engolir. Você sabe aonde que ele me levou? Não faço E aí ideia. eu não sei se eu posso, sei lá. Eu falo, sou uma besta mesmo. Morre pela boca. Ele me levou em Portugal. Num monte lá. E mostrou que eu era o Chico. Quem é o Chico? Quem é o Chico? Lina, me ajuda aí. Francisco que viu Nossa Senhora quando ela apareceu. É o Francisco que morreu com 8, 9 anos. Os irmãozinhos. Os irmãozinhos. O Francisco, a Jacinta e a outra não lembro o A nome. menina, uma é prima e o menino e a menina irmãos e o terceiro é prima. Isso. Depois ele mostrou todo o caminho até que eu passei por vários lugares e tal. E aquela porra desse livro do diabo lá, que anotou toda aquela merda, foi eu no nome de inglês daquela porcaria lá. Que vocês tinham falado pra mim, que eu falei, vira a boca pra lá. Eu falei, o senhor falava, Mas vira a quando boca pra eu- lá, não fala. Eu ficava... Mas quando eu li o que é? livro, eu falava, Foi ele que É, escreveu. existem coisas muito... O manuscrito. Ah, tá, foi. Nós matamos quando ele falou. Ele não deixava A gente- falar. A gente não, ele falava, a gente já repetia. E ele mandava a gente ficar quieto. Antes de ler o livro, ele mandava a gente ler o livro. Só que a gente matou que era ele. Mandou calar a boca. Na hora. Era malada. Cala a boca. que é muito... Muito A gente falou, o senhor deixou escrito a sua vida pra você ler agora. Bom, falam vocês aí que o eu tô... próprio desafio é muito Eu próprio preciso- do Tabajara. quer mais uma aguinha? Para quem conhece... Eu quero, viu? Tá aqui já. Para quem conhece o Tabajara, as Sabe que ele é perguntas uma são besta muito quadrada. próprias dele, né?
São! Muito Depois que eu li, eu Ah, falei, não, deixa eu Mas falar. quando eu li a primeira, eu já É, imaginei já. São muito E próprios. eu não tinha nem né? conversado. O Paulo se Eu fui identifica perguntar- muito com isso também. Eu fui perguntar por que de Vai, eu ler o Paulo. livro, aí ele falou assim, você Eu- vai Você sabe entender. que é Preciso engraçado? de uma Que pergunta. A primeira vez que eu vim pra cá, Depois do Paulo, essa eu pergunta. falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque pra mim é coisa de louco. Eu falei, Agora tu eu imagina a falei, gente falar isso pra você. chegou lá no terreno e falou assim, olha, tem um rapaz que quer conversar com você que acompanha o seu trabalho. Eu falei, mas que porra é essa? Isso porque foi intuição nossa. Foi essa pessoal, Tabajara o que cara falou. tem, eu falei assim, pronto, pra mim eu ia ter que vir aqui porque o cara tem que passar o terreiro dele pra mim. Eu falei, você tá maluco? Olha só as viagens. E nós não falamos nada. Foi Nós uma não outra sabia coisa. nada. Essa daqui meio. As coincidências, não Claro, o que eu tô fazendo aqui, tinha né? nada Mas as disso. fichas foram caindo. Coincidência. Aos poucos coincidências. foram sendo digeridas. Aí depois, acho que passou uma semana ou duas, e o nome dele na minha cabeça, Tabajara. Tabajara, o que eu vou falar do Tabajara? Organizações Tabajara. Eu liguei pra ele. Depois de 2 semanas que me estiveram perturbando, eu liguei. Ele falou, fala, você quer falar comigo? O que tá afligindo? Eu falei, na verdade, nada. Mas vim pra cá. Beleza. A conversa fluiu, professor disso. Aí que eu me liguei, o que era? Foi como se tivesse ligado a chavinha. Eu ainda não sei o que Esse é. livro veio na minha cabeça inteiro. Tanto que ela comprou, eu não comprei. Eu baixei ele, uma moça falando, e ela falando, e às vezes pra mim eu fui eu lendo com ela. Audiobook também. E falei, Aí ficou lendo quando você falou assim, eu tô com o pé fora, porque eu tomei consciência. A gente tem que mudar, tem que querer muito, projetar. Mas só o fato de você ter consciência, você tá com o pé fora. E assim, o diabo é sensacional. Nossa, nem me Sabe por fale. quê? Porque o diabo faz o papel do juiz. Se você errou, você vai ser crucificado. Se você tá certo, Mas é por você mesmo, né? é você mesmo. É você que Aí, quando você disse, a gente vai se afastar dos 98, muito pelo contrário, a gente vai se aproximar cada vez mais. Só que a gente vai perceber que tem 2% em todos os lugares. Igual, aliás, eu falei assim, Você vai achar um. Você vai conseguir ver. Você vai achar um sabe por quê? semelhante. Porque formiga Eu achei que você ia... encontra formiga. Eu sempre penso em formiga. Eu sempre penso em formiga. Formiga Não atrás de é? Se você olhar a formiga, ela é igualzinha a gente. Olha o que elas fazem. E ao contrário também, né? Agora, o que não dá é assim, é pra você Amiga, tentar deve tá colocar olhando isso pra pra gente, todo mundo. Porque realmente Ah, todo mundo vai tem- achar você de idiota. Agora, imbecil. eu preciso fazer a pergunta que não quer calar. Qual que é a sua ligação com o Paulinho, seu Tabajara? E só deixa eu fazer só mais uma coisa. Você falou Tá. em Portugal. Em uma das minhas encarnações, eu fui o primeiro rei de Portugal. Eu fui Dom Afonso Henriques, em Guimarães. 1800 e alguma coisa. Isso me perturba demais. Como é que você... Minha família toda é de Todos. Lages. Quando eu tive lá, Eu sou Braga. quando eu tive lá e Ah, quando eu não tive na começa, catedral. Calçaria. Tem uma cidade em Portugal, perto de Fátima, que chama-se Calçada. E tem Que é Braga de onde também. eu vou, onde eu sou. Tem Braga também. E meu avô estava em Fátima na época do milagre. E Dom Tanto que eu Henriques- sou devota de Dom Nossa Senhora de Fátima pelo meu avô. e Dom Henriques Todo mundo aqui deve ter uma realmente ligação, né, se seu Tabajara? transformou É isso que eu rei. sou. Meu avô tinha a idade, Se não das tivesse, crianças, nós estaríamos aqui. né? Ele era mais novo que os três, Ó, e ele estava na época do milagre em Fátima. Então meu avô sempre contou essa história. ó, então todo mundo aqui Ele tem uma era ligação. pequenininho e ele Claro. viveu Claro, no não milagre sabe. em Fátima. Como a gente tem ligações. Isso eu acho. E o E o que me deixou mais assim, mais... o senhor com ele? O que é Quem? isso? Com ele ali, ó. Paulinho. Com o Paulinho. O que é isso? Não é só com o Paulinho. O Sim, que acontece? cada um tem, mas o Agora a Paulinho gente foi precisa um. entender. eu- Por que eu- que demorou para eu encontrar com Carla Não existe para trazer demora. É um momento. Então, Nada é Não por existe acaso, demora. não existe o acaso. Nada demora. Depende da evolução de mas o senhor cada falou que um, demorou. da corrida que ele tem. O senhor falou que demorou. Tá. Mas, Não, mas você entendeu o que eu tô E o falando? acaso? Tinha que chegar aqui, ó. Você entendeu? Não Tá. existe o acaso. E Mas por que, tinha que a chegar gente tinha que chegar nele? Tinha que Por que chegar que tinha que ela tinha que chegar em mim pra gente chegar nele? Tinha que chegar no Paulinho. Por que ele Por tá que, nesse caminho? por que nós estamos falando como é que age o outro lado? Ah, Eles bloqueiam o tempo todo. Vocês têm que aprender a se desbloquear, que é a última coisa que eu quero falar aí daqui para frente. Depois.
Os bloqueios, o cérebro é de vocês. Essa ligação. Quem tampa, quem deu abertura para outra pessoa bloquear, foram vocês que autorizaram. Por quê? Porque te passa por cima das oportunidades que a gente tem, que a gente não entende, a gente nem percebe. Todo mundo tem oportunidade, de todo dia aparecem oportunidades. Só que a pessoa quer escolher que tipo de oportunidade que ele tem que ter. É aquela história que o trabalhador falava. O trabalhador falava assim, você está no metrô, não sei se é metrô, se quiser, mas assim, você vai para tal lugar. Está vindo um trem lá, escrito, vai parar uma estação antes só. A tua vontade faz você falar, não, vou deixar ele embora, porque não é o meu eu vou pegar depois, se esse outro não chega. Ou teve um acidente, aconteceu qualquer coisa, o que aconteceu? Você tem que estar em tal lugar, tal momento, tal, só que você perdeu a oportunidade. Por que você perdeu a oportunidade? Porque, desculpe de falar, porque teu cérebro foi vagabundo. Por que você não pensou assim? Eu vou pegar isso aqui e vou chegar lá. Se por um acaso o outro vier atrás, eu pego novamente. Dá trabalho. Então é mais fácil ficar aqui esperando quando estou fazendo porra nenhuma. É cômodo. É cômodo. E eu espero o outro chegar. O outro tá mais perto, né? Muitas vezes ele não vai exatamente onde você quer, mas pelo menos ele tá mais Mas perto. não, e se o outro não vem depois? Não, então, isso que eu tô falando. Você parou isso no aí. lugar lá bem mais perto de onde você tem que ir. Justamente. Você tem O certo é o tempo. que tá ali, Isso né? chama-se ganhar tempo, O que é que certo você é o que briga. está. O que eu queria falar para vocês é que... Leila, você consegue fazer um negócio Eu lá? sou péssima para isso, mas eu faço. Você não pode abrir que ele é alto. Eu queria que vocês entendessem o que é As canetinhas Ó, estão lá fora. um O assim, e na frente um M. Um O e um M. Oi? Como assim? Uma palavra, uma letra O, e na frente um M. O M em cima do O? Não, Do na lado. frente. Na Na frente. frente. Como se fosse uma escrita. Tá. Ah, tá, entendi. Tipo uma sequência. É, um O E o M. e um M. Depois embaixo do O, como é que é? Pera aí. É que muda as coisas, eu trabalhar me deixa doido. Leila, não tá não. Peraí que eu acho. Não tá dentro do apagador não. Tá. Agora esquenta, ó. Um O, um M. Pode ser Estou que amar. Não, não posso. Então eu pensei já. Depois eu esquiva conto toda o meu hora. entendimento. Não, então Eu posso falar que é entendimento carnal, mas Então é o que eu conversei com vocês. Nossa, Aí eu ia, isso eu já entendi. Leila, deixa, vai. Isso eu não entendi. Você nunca Vamos, viu, vamos, você vamos. nunca viu as Não é fotos do Paulinho? boy? Justamente isso, cara, que aconteceu. Bom, para quem não, ele não. tem Então, mas é uma pessoas, coisa que eu tem confundi pessoas, um pouco. Mas o quê? Mas entendeu? tem pessoas que já estudou na escola ou no serviço, que antigamente tinha essa matéria, que era o O e o M, que era organização e métodos. Todo mundo já ouviu isso. Se não ouviu, não sabe o que é. Todo não sei o mundo que da tá. nossa idade, né? Porque hoje em dia não existe Não, é isso. porque agora não tem mais, mas chama-se organização e métodos. O que é organização? Organização é conhecimento de tudo aquilo que você pretende executar. Aí você precisa colocar o quê? Uma coisa chamada sequencial dentro de uma coisa chamada, uma outra coisa chamada, como é que fala? Prioridade. E aí entra tempo, uma série de coisas e tal. Aí é o método que E você aí é o método que você vai utilizar para como você vai fazer com isso tudo. Então, a organização e método. Isso era uma matéria maravilhosa que quando quiseram quebrar o Brasil, eles pegaram e tiraram isso das faculdades, tudo quanto é lugar. Você chegou,
estudar isso aí, vocês lá de trás? Eu não. Não. Não, né? Então você vê. Mas como eu fiz engenharia, tudo que eu Lá tenho na tem. minha vida é organização por método. E é importante, não é? Muito. Então, e você vê que tiraram isso aí. Isso serve para qualquer coisa, para dentro de casa, para a vida pessoal da pessoa, de cada um, não sei o que. Então, essa organização e método. Embaixo da organização e método, que seria, como é que é? É um C. É um C. E a outra palavra era... 55. Como justificar? 110. CJ. Como você vai justificar essa organização e método? Por quê? Porque dependendo de cada coisa, ele entra numa determinada posição da prioridade. E as prioridades nem sempre é pelo tamanho da responsabilidade da coisa. Então, por exemplo, a doutora, ela tem uma responsabilidade que ela tem que estar junto lá no fórum, porque o juiz, não sei o que, papapá, determinou uma série de coisas lá. Se ela não for lá, tal, ela tem um monte de responsabilidade em cima que vai cair, vai atrapalhar, não sei o que, o juiz pode... Só que, se um parente dela, muito importante para ela, ou um conhecimento dela, sofreu um acidente e precisa, entre a vida e a morte, precisa dela, qual passa a ser a prioridade? Porque ela é advogada, porque ela tem que ir, porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela vai ficar muito frustrada se não for, não sei o que e tal. O que deixa o outro morrer? Então, passa a modificar a sua prioridade. Qual é a responsabilidade que ela vai ter que ter? Ela vai ter que medir a responsabilidade aí nessa criação. Qual das duas coisas eu vou poder consertar primeiro? Ou qual não vai ter conserto se eu não fizer? É urgente e emergente? Por aí. Como você vai fazer isso? Você tem que decidir. E onde que decide isso? No cérebro, na sua consciência, no seu livre-arbítrio. Porque se você deixar a vontade sua dominar, que é aquela que eu estou falando para vocês, vocês vão pelo dinheiro, pela vontade, pelo status, por uma série de coisas, e não vão pela responsabilidade do universo. São decisões. Então, o terceiro, que é o pior de todos, que empaca com a gente, que é o seguinte: o que é que nós precisamos para entender o que é a nossa vontade e o que não é a nossa vontade? Boa pergunta. Sabe por quê? Porque quem dá oportunidade para a nossa vontade ser daquele jeito somos nós mesmos. Nós que alimentamos aquele ego para nós termos a vontade. Então, como é que a coisa lá, como é que o meu amigo lá age? Como é que ele age, entendeu? Para vocês entenderem. Como é que ele aplica a injeçãozinha lá em vocês, vai? Como é que ele faz isso, para vocês entenderem? Como é que ele faz isso? Ele pega a vontade sua. Ele vê o que você... Vê o que menos vai te trazer vantagem. Não é que ele não trabalha em cima de te atrapalhar a tua vida, não. Não, muito pelo contrário. Ele trabalha para ver qual é que vai te trazer menos vantagem. E você aplica a menos vantajoso. Por isso você compra o teu karma. Que silêncio, gente. Viajando aqui. Fumacinhas. Tá falando, a cabeça tá assim, ó. Porque isso que é legal, nós, né? E aí nós queremos fazer o quê? O que nós fazemos? Qual a primeira coisa que nós fazemos? Todos nós. Aconteceu um negócio errado. A culpa é dos outros. Fulano, não, eu. Eu agi certo. Eu não, eu. É que aconteceu aquilo.
Não, eu não esperava aquele outro. Eu não sei o que, eu sou esse aqui todo, ó, eu. Eu imaginei, eu queria, Eu imaginei. eu não sei o que, né? Eu acreditei, eu me posicionei, eu entendia, eu imaginava. Tudo eu. Quem é que está falando? O ego. Primeira pessoa. Primeira pessoa. E qual é o egoísmo? Na onde nasce o egoísmo? No eu. Bom, o livro inteiro se baseia no ego. São 7 pecados capitais, 100% do tempo. Ah lá, tá aí. Loucura. Eu falei, Por isso eu pelo sempre amor de tive Deus. comigo Ué? que dentro, mesmo Mas se o sem universo é dual, alguns conhecimentos, os que 7 pecados você capitais, tinha ele tem os todo o dois. alinhamento do outro lado. sem saber Que da é o dualidade que a em gente si, chama né? de... estudo. Não é de espiritualidade, mas é o caminho de conexão com o divino, vai. É, Então, a verdade. Então, baseado nos outros 7. É verdade. O Então, problema é que as pessoas não sabem nem fazer o link Não dos faz. 7 pecados capitais com Não os é que as outros. pessoas não fazem, ele é feito para confundir. É feito para confundir. Porque perdeu a capacidade do discernimento Porque e do não raciocínio. querem, porque proibiram. Porque a culpa é dos outros. É mais fácil. Porque a culpa é dos outros. A grande É mais fácil. Não fomos nós que criamos isso. Não foi nossa vaidade, nossa vontade, nosso desejo, sair com a mulher do outro, sair não sei com o quê. Não foi. Não foi nada disso.